Oi, eu sou o Rodrigo, você tá no Som Que Lê e esse é o vlog de leitura de Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Bem, posso dizer que finalmente eu terminei a leitura de Memórias do Subsolo. Esse livro é... Bem, eu fui muito pouco pretensioso com ele, eu vou confessar aqui pra vocês. Porque ele tem pouco menos de 150 páginas, 140 e pouco. E eu falei, não, isso aqui eu leio numa tacada só, isso aqui é... Pra quê? Tô quase há uma semana com esse livro aqui. E assim, ao invés de ir direto no vlog, eu quis conversar um pouquinho antes e um pouquinho depois sobre algumas coisas que podem ajudar a gente a conversar sobre esse livro aqui. Memórias do Subsolo é um clássico, é Dostoiévski, que todo mundo sabe. E justamente por ser um clássico, eu acho que ele não pode ser dissociado da vida do autor, do período histórico que ele estava vivendo. Então essa introdução aqui agora vai ser pra gente falar um pouquinho sobre isso rapidão, porque senão esse vídeo vai ficar com 5 horas. Então vamos lá. Eu não sou especialista em literatura russa. Aliás, eu fiz um vídeo que já saiu aqui semana passada sobre a morte de Ivan Illich, que eu falo a minha história com a literatura russa, que não teve um começo legal. Então, assim, dá uma olhada naquele vídeo que vai estar aqui no card, caso você tenha interesse. Mas vamos lá. O Dostoiévski, ele participava, acho que a primeira coisa pra gente falar é que ele participava de um grupo de leitores, filósofos, enfim, para discutir principalmente a literatura. Esse grupo chamava, eu vou ter que colar aqui porque é um nome russo. Esse grupo chamava Círculo Petrashevsky. Deve ser algo assim, eu vou deixar escrito aqui. Quem manja de russo aí, se quiser me corrigir, fique completamente à vontade, não só pra isso, mas pra qualquer coisa que eu falar aqui, tá? Os comentários servem pra isso. Esse era um grupo de discussão literária e política, em pleno século XIX, né, no regime czarista ali da Rússia, e ele era um grupo revolucionário, coisa que, enfim, o czar e o poder político da Rússia nessa época não via com bons olhos. Tanto não via com bons olhos que aconteceu o que eu acho que é o primeiro fato, assim, a ser discutido, a ser conversado sobre a vida do Dostoiévski, que é que ele foi condenado a ser fuzilado por conspirar contra o czar russo, né? Então daí você já tira. Mas uma coisa muito interessante, que eu acho que é o ponto de partida para essa fase aqui de Memórias do Subsolo da vida do Dostoiévski, tanto na obra literária dele quanto na vida dele de fato, é que no dia do fuzilamento, coisa de minutos antes, o czar concedeu um certo perdão. Isso pelo que eu li era comum acontecer naquele momento ali da história da Rússia. Mas o czar concedeu um perdão pra ele e ele saiu da fila do fuzilamento, ele não foi fuzilado. No entanto, ele foi obrigado a cumprir ali alguns anos de... acho que foram 8 anos, foram 8 anos, de serviço forçado, né, de trabalho forçado na Sibéria. Coisa que também não deve ter sido muito legal, né, assim, mas melhor do que ser fuzilado, eu imagino, pelo menos nunca tive nessa situação. Quando ele volta, desses 8 anos, né, obviamente a cabeça dele já tá cheia de coisa, e aqui a gente vai entender muito sobre isso, inclusive. E ele volta, conhece uma moça, o nome dela é Maria... Bem, Maria é isso aqui, esse eu não vou me atrever, esse aqui são muitas consoantes juntas. Eu vou chamar ela só de Maria porque eu sou brasileiro, fica um pouco mais fácil. Ele tem um casamento com ela, é um casamento bem conturbado, bem complicado, até porque ele tem alguns problemas de saúde. Ele era epilético e ela também morreu muito jovem. E aí que entra Memórias do Subsolo, porque esse livro foi escrito no leito de morte dessa primeira mulher dele. Então daí você já tira. Se eu tivesse lido isso antes, eu talvez tivesse encarado Memórias do Subsolo de uma outra forma e não tão despretensiosamente assim, achando que eu ia ler isso daqui em sei lá, 2, 3 dias no máximo. Então, como eu falei, esse livro inaugura um período da literatura do autor que é conhecido como o período das grandes obras, que é justamente porque aqui ele se aproxima muito da filosofia. Inclusive, lendo aqui atrás, né, na contracapa do livro, a gente vai dizer que ele pegou aqui, ele foi responsável pelo começo ali das ideias de Freud, inclusive, que Nietzsche, quando leu esse livro, ele chorou. Então, assim, ele falou o seguinte, inclusive, tá aqui atrás, ó. A voz do sangue, como denominá-la de outro modo? Fez-se ouvir de imediato a minha alegria e não teve limites. Isso foi o que Nietzsche falou quando leu esse livro pela primeira vez.
Como eu falei, assim, esse livro foi escrito no leito de morte dessa primeira esposa dele. E tem uma questão interessante aqui, porque como esse livro vai se aproximar muito da filosofia, ele começa ali uns movimentos já voltados para o existencialismo, que é um movimento da filosofia que vai repensar aí essa questão da existência humana. Quando ele se espalha para o resto da Europa, num contexto de pós-Primeira Guerra Mundial, que estava para acontecer, esse livro é de 1864. Então, algumas décadas depois ali, a Primeira Guerra Mundial ia acontecer. Então, assim, o contexto histórico já era tenso, já era complexo, já tinham, né, muitas questões envolvidas. E, enfim, no resto da Europa o existencialismo foi aparecer um pouco mais tarde, mas na Rússia, principalmente, na verdade, na cabecinha aqui do Dostoiévski, ele já estava pensando muito sobre isso, e esse foi o livro que introduziu esses pensamentos, essas questões do existencialismo para esse pessoal. Vale dizer também que o livro seguinte a essa obra aqui é um livro que eu não sei se vocês conhecem, chamado Crime e Castigo, né? Obviamente também do Dostoiévski. Então era muito sobre isso que eu queria falar antes, de setar aí o contexto, porque eu fui ler sem nada saber, não sem saber nada disso, mas sabendo pouquíssimo. E vale dizer uma coisa também, eu tô gravando isso aqui depois de já ter terminado o livro, né? E algumas coisas que eu falei enquanto eu ia gravando o vlog, o bom do vlog é isso, na real, né? Eu já não penso mais exatamente da mesma forma, então fica até o final que eu vou voltar em algumas coisinhas daqui a pouco pra gente conversar com mais calma sobre Memórias do Subsolo. E na verdade eu acho que essa mudança de pensamento só prova o quão rico que é esse livro e o quão louco foi o processo de leitura pra mim desse livro. De primeira leitura, porque eu sei que eu vou ter que voltar nisso aqui depois, mas depois a gente fala sobre isso. E vamos lá, vamos começar com esse vlog. Bom, acabei de ler a primeira parte do Memórias do Subsolo e uau! Quanta coisa, né? Dostoiévski, é até legal dizer isso, ele é conhecido por ser um romancista filósofo. Inclusive, na introdução dessa edição da editora 84, tem uma introdução, né? Um texto muito legal do tradutor do livro, que já traduziu diversos outros livros, tanto do Dostoiévski quanto dos russos em geral, né? E ele fala o seguinte, ó: se Dostoiévski é considerado geralmente como o romancista filósofo por excelência, Memórias do Subsolo é o escrito em que isso se manifesta de modo particularmente intenso. E faz muito sentido isso que ele fala logo depois que a gente lê essa primeira parte, que vai aí até a página 54 dessa edição aqui. Porque essa primeira parte é um grandíssimo monólogo, é uma conversa, na real, cujos os interlocutores não são muito claros. A gente tem um personagem aqui que não tem nome. Essa conversa ela não é muito bonitinha, muito clara, não se sabe direito onde começa, onde termina. Inclusive a divisão de capítulos que a gente tem aqui é quase que... não sei, não é muito necessária, porque ela é um fluxo, é uma coisa que... Inclusive eu não recomendo, eu parei na metade, eu li a primeira metade, sei lá, 25 páginas ontem, mas o finalzinho agora. Não recomendo fazer isso. Se você puder ler de uma vez, por mais que às vezes seja meio indigesto, melhor. Porque quando eu parei ontem, eu falei, tá, onde é que foi? O que ele tava falando mesmo? Porque a divisão de capítulos, ela é meramente formalista, até, eu diria. Porque os assuntos, eles só fluem, sabe? Eles só... Mas é isso, aqui ele vai ser extremamente contraditório, inclusive. Ele vai tratar sobre questões da natureza humana, sabe? Questões muito universais, ao ponto em que ele se recusa a entender essas ideias como universais também. Ele tenta, a duras penas, trazer algumas respostas universais aqui. Não necessariamente para qual é o sentido da vida, ou, né, nem nada do tipo, mas ele tenta entender algumas coisas como o que é essencial para o homem, quais são as vantagens. Ele usa muito essa palavra, inclusive o vocabulário aqui ele se repete bastante. Essa luta entre racional e emoção, e como que isso funciona, ou deve funcionar, ou deveria funcionar. Tudo isso tá aqui num vai e vem bem grande. Eu não sei se dá pra gente dizer que isso aqui é um fluxo de pensamento, talvez dê, mas nada como Virginia Woolf, Clarice, Joyce, que são as minhas referências, pelo menos, de fluxo de consciência, até porque isso aqui é de 1800 e tanto, né? Bem antes dessa galera aparecer. Mas pra mim o que mais chamou minha atenção foi o último capítulo, que é o 11º, bem o finzinho dessa parte,
porque ele traz uns comentários sobre a própria literatura e a própria literatura dele. Ele fala muito sobre o porquê que ele tá transformando isso aqui num livro, que de início é quase um ensaio, memórias, né? É um livro realmente de memórias, e um livro que até então tem funcionado como memórias, né? Nessa questão que é um fluxo meio sem rumo, desorganizado, né? Que só vai. Esse subsolo, que é o jeito que ele chama o inconsciente dele mesmo, achei isso muito bonito, inclusive. As memórias do subsolo são as memórias da própria cabeça dele, né? Da vivência dele. E uma coisa que me chamou a atenção, como eu falei, foi esse final, que ele comenta muito sobre a própria literatura. Ele comenta sobre como que o tédio, às vezes, dá lugar à literatura, né? Enfim, por mais grosseiro e estranho que isso possa parecer. E ele fala o seguinte, o finalzinho dessa parte eu vou ler pra vocês. Finalmente estou enfadado, e no entanto permaneço sem fazer nada. E o ato de anotar é, de fato, como um trabalho. Dizem que o trabalho torna o homem bom e honesto. Bem, aí está pelo menos uma probabilidade favorável. Agora está nevando, uma neve quase molhada, amarela, turva. Ontem nevou igualmente e dias atrás também. Tenho a impressão que foi justamente a propósito da neve molhada que lembrei desse episódio que não quer agora me deixar em paz. Pois bem, aí vai uma novela sobre a neve molhada. E é justamente, né, a propósito da neve molhada que é o nome da segunda parte do livro, que é uma novela, como ele mesmo diz. Então, talvez dê pra se esperar uma narrativa um pouco mais tradicional. Mas eu tô curioso de ver como é que ele vai transformar esse caos que foi essa primeira parte, que é extremamente interessante. Pra mim, assim, eu não vou aqui ser pretencioso e falar que que foi fácil de ler, que foi tranquilo pra ler. Eu só me dei a capacidade de não entender tudo. Só me perdoei por saber que desde o início que eu não ia entender tudo. Entender no sentido de abstrair mesmo, de internalizar tudo. É um livro que com certeza daqui a alguns anos eu vou ter que voltar, e enfim, pelo menos nessa primeira parte. Porque é de fato interessante, ele não traz muitas respostas, mas as perguntas são de fato interessantes, e eu tô muito curioso pra ver como é que ele vai transformar isso aqui numa novela, porque as ideias que ele trouxe foram muitas. E é isso, não sei se eu consigo mais ler hoje, eu vou ao cinema daqui a pouco com uma amiga, e não sei de nada, não sei como é que vai ser, mas se eu conseguir ler mais hoje à noite, eu gravo sobre o tantinho que eu vou ler hoje à noite, senão amanhã eu volto pra falar sobre Memórias do Subsolo. E é isso. Bem, voltando aqui na maior cara de tacho do mundo, passou um final de semana e eu, né, voltando aqui como se nada tivesse acontecido, não li nada. Não li nada. Mas eu acabei de terminar de ler o primeiro capítulo da segunda parte do Memórias do Subsolo, né, considerações sobre a neve molhada. E eu não esperava que isso aqui fosse tão engraçado. Esse livro é muito engraçado. Esse primeiro capítulo ele é mais longo, né? Por isso que eu resolvi comentar rapidão. Aqui eu não vou gastar tanto tempo, não. Nesse primeiro capítulo. E eu acho uma coisa que eu achei curiosa, mais ou menos isso que eu queria comentar, assim, de maneira geral, é que ele vai fazer uma crítica, uma conversa aqui sobre o romantismo russo. E é aquilo, né? Eu não sou especialista no russo, mas eu sei que existe um romance, ou uma novela, do próprio Dostoiévski chamada Noites Brancas, que é uma novela que se aproxima muito do romântico. Eu não sei muito sobre esse livro, mas assim, tô bem mais curioso pra ver, até pra ver depois, tipo, fazer essa comparação com o que ele fala aqui. Ele critica muito esse romantismo, ele inclusive, é engraçado que ele compara um pouco com o resto da Europa, e ele bota ali o russo como algo um pouco superior e tal, Mas o grande ponto é que esse personagem aqui, que, como eu falei pra vocês, não tem nome, ele vai aprontar poucas e boas, assim, em algum momento ele vê uma briga de bar acontecendo, sabe, algo do tipo, e aí ele fala, quero participar dessa... E aí ele vê a cena horrível, o cara é arremessado da janela, e aí ele fala, eu quero que isso aconteça, eu quero... Do mais puro tédio vem a vontade de ser arremessado de uma janela. E aí ele vai tentar causar, e nada acontece, simplesmente tiram ele do lugar, do estabelecimento ali, e ele fica triste. E eu falei, gente,
que personagemzinho, sabe, assim? Então eu só queria registrar essas duas questões. Esse comentário acerca do romantismo, dos comentários dele do romantismo. E essa visão, esse tédio que gera essas situações tão esdrúxulas. Gente, isso aqui é uma viagem, eu tô desbravando um universo com isso aqui, E de novo, eu tô rindo bastante. Isso é o que eu não esperava. Bem, terminei Memórias do Subsolo. Depois de muita labuta, depois de muita luta, terminei. Vocês viram aí um pouquinho de como foi esse processo. Eu até ia fazer um vídeo, assim, no momento em que eu terminei, pra ligar a câmera bem na vibe do vlog mesmo, ligar e falar. Mas eu achei melhor eu escrever algumas coisas que eu gostaria de comentar e falar sobre isso de forma mais roteirizada, especificamente porque esse livro é esse livro, né? Bem, como eu falei, o livro se divide em duas partes e o nosso encerramento aqui também vai se dividir nessas duas partes, porque são duas partes muito diferentes, né? Essa primeira parte, ela é esse monólogo, e eu falei algumas coisas, inclusive, que eu nem concordo mais, mas eu vou chegar lá. Bem, vamos lá. É muito interessante ver como que essa primeira parte do livro, esse primeiro capítulo, grande capítulo, digamos assim, ele depende quase que exclusivamente do leitor estar extremamente disposto a entender tanto a Rússia daquele momento ali, daquele momento histórico que eles estavam vivendo, quanto a vida do Dostoiévski, quanto o próprio momento em que esse leitor aqui está envolvido. Para fazer esse final desse roteiro, eu tava pesquisando um pouco, eu achei um podcast chamado Rede Poderosa. Vou deixar os links deles aqui embaixo, que tem um episódio de 2021, do comecinho de 2021, sobre Memórias do Subsolo, e muitas coisas do que eles falaram lá me iluminaram muito, assim, pra fazer esse encerramento. Então eu vou citar algumas referências, mas eu super recomendo que, principalmente se você assistiu esse vlog, quer inclusive buscar mais sobre Memórias do Subsolo, eles têm uma análise um pouco mais longa, né? O podcast acaba sendo um pouco mais fluido, então eu super recomendo, mas eu vou fazer alguns comentários aqui referenciando eles, mas desde já eu quero agradecer muito ao pessoal do Rede Poderosa. Patrícia e Caio, eu fiquei apaixonado com vocês assim que eu ouvi esse primeiro episódio, né, do Memórias do Subsolo, que é um episódio denso, né, um episódio difícil, mas fiquei muito feliz de ter achado vocês na internet. Isso foi um achado de verdade. Então o primeiro ponto é esse, sabe, assim, você vai ler esse livro, principalmente essa primeira parte, e eu acho que é inevitável você começar a conectar algumas coisas com a própria história da Rússia daquela época, com o momento histórico que você está vivendo agora. E isso só reforça, né, essa questão de como que esse livro de fato é um clássico. Ao passo que esse homem do subsolo, que nunca é chamado assim no livro, mas a gente, né, chama ele assim até por conta do título, do contexto do livro, ao passo em que ele reflete sobre a Rússia de 1864, é natural de que a gente reflita sobre o Brasil em 2023, sobre o mundo em 2023, na verdade. Então, ao mesmo tempo que esse homem do subsolo retrata a identidade do tempo dele, ele faz a gente se deparar com a nossa identidade e principalmente entender como que as coisas não mudaram tanto, principalmente na perspectiva mais pessimista e, como eu falei, existencialista do Dostoiévski. Quem tá dizendo isso, inclusive, não sou eu. Tem um livro do Ítalo Calvino chamado Por que Ler os Clássicos, que a gente lê no primeiro semestre de letras, né? É o primeiro livro, a primeira coisa que você tem que saber ao entrar num curso de letras que tem literatura, porque é uma pergunta a se responder dentro de um curso de letras, né? Por que a gente vai ler esses clássicos? E é um consenso que o cânone literário, de maneira geral, com todos os problemas que ele tem, inclusive, ele tende a ter essa faceta, essa identidade de representar um tempo, de encapsular ali um período histórico específico e mostrar, às vezes, assim, que essa história se atualiza de formas assustadoras, na real. E é bem esse o caso de Memórias do Subsolo. Essa questão de ser um livro que se atualiza não é novidade quando você pega para ler um clássico, mas a forma com que isso é feito aqui é assustadora, é assustadora. Assustadora em todos os sentidos, de ser muito atual, de continuar sendo muito atual, isso causar um espanto, mas porque atrocidades vão ser comentadas aqui, questões extremamente complexas vão ser comentadas aqui, e o Dostoiévski, inclusive, isso é um comentário que o Caio do Rede Poderosa fala muito nesse podcast que eu comentei pra vocês, assim. Tanto o Caio quanto a Patrícia, na verdade. Eles falam que, assim, o Dostoiévski, ele traz
1 milhão de perguntas por parágrafo e você se vire, sabe? Você que lute pra resolver, porque ele também não chegou em muitas conclusões, sabe? E essa primeira parte é exatamente ele falando isso pra você. Eu vou colocar um monte de coisa aqui na mesa, na ideia de só colocar mesmo, entre várias aspas, tá? Esse só colocar, mas você que lute. E aí que vem a primeira coisa que eu quero me retratar em relação ao que eu disse, que eu falei sobre essa primeira parte do livro, falando, se você puder ler isso daqui de uma tacada só, são poucas páginas, talvez seja melhor. Talvez, mas talvez não também. Eu senti que eu saboreei pouco isso aqui em alguns aspectos, assim. Eu preciso voltar nisso aqui, sabe? E eu acho que todo leitor... Foi o meu primeiro Dostoiévski, eu acho que isso foi um erro, inclusive. Não sei se foi uma boa. Inclusive, assim que eu terminei, no dia que eu terminei isso aqui, chegou aqui em casa gente pobre, que, né, é isso, né? Quando eu terminei A Morte de Ivan Ilitch, chegou esse aqui, quando eu terminei esse aqui, chegou gente pobre, mas eu não vou ler gente pobre agora, porque Dostoiévski me deixou meio mal, sabe, assim. Então, assim, talvez não me leve a muito sério quando eu falei essa questão, sabe? Talvez seja legal, sim, você ler essa primeira parte, por mais que às vezes, que nem eu falei, a divisão de capítulos seja meio formalista, seja realmente só pra ter essa divisão. Inclusive foi um detalhe que me despertou muita curiosidade, porque ele realmente é muito fluido, mas ele divide aquilo em capítulos. Eu não sei se esse livro foi um livro de folhetim, né? O que é bem provável, na verdade. Existe essa fluidez que é muito notória. Por isso que eu falei aquilo, mas realmente são textos muito densos, então talvez seja uma boa, sim, ler isso daqui com parcimônia. E assim, em relação a isso do Dostoiévski se comunicar com o leitor o tempo todo, se comunicar com o tempo do leitor o tempo todo, parece muito que ele sabe, parece que ele estava vislumbrando um futuro onde tudo que ele estava falando ainda ia ser pertinente, e parece que ele coloca isso na leitura, tanto que tem vários momentos aqui do livro que ele se refere a uma entidade que são os senhores, né? Ele bota esses senhores, essa palavra senhores, como interlocutores, né? Parece de fato que ele tá querendo dialogar aqui com a gente, e principalmente nessa primeira parte, sabe, assim, é uma coisa que o Caio do Rede Poderosa falou, que realmente ficou muito claro aqui pra mim, é que isso aqui é Dostoiévski puro, em seu formato puro, principalmente essa primeira parte. Porque ela parece um ensaio mesmo, ela parece uma parada muito mais direta do que... Aliás, ela é muito mais direta do que uma novela, até porque ele mesmo fala ali pra vocês que a novela em si, ela tá na segunda parte do livro. Então, é um trecho, é um momento do livro que vai falar muito sobre solidão, sobre o sadismo da solidão, como que a solidão ela é sádica, ela é cruel. O sofrimento, inclusive, vai ter essa questão sádica de que eu não gosto de sofrer, mas eu quero sofrer porque isso aqui vai me levar pra algum lugar, porque isso aqui vai me trazer alguma resposta, por mais que não traga. Ele entende, às vezes, que é meio que esse o caminho que vai levar a essa resposta. Deus sabe do quê. É uma questão densa, é um livro denso, é uma primeira parte densa, difícil, mas que é muito recompensadora. Essa palavra existe? Acho que existe. Pro leitor que se mergulha, né, no Dostoiévski, principalmente mais pro fim dessa primeira parte, até o final do livro 2 aqui. E, aliás, vamos já falar sobre ele? Vamos lá. A segunda parte do livro é a que pra mim vai ser a mais gostosa, assim, vai ser a mais interessante, vai ser a mais legal de ler, inclusive. Tem um outro ritmo, é de fato, como eu falei, uma novela, que chama, inclusive, a respeito da neve molhada. E aí vem o meu grande ponto, assim. Tem dois símbolos aqui que são muito, muito importantes, que são o próprio subsolo e essa neve molhada, que ela só é mencionada no finzinho da parte 1 e é o nome da parte 2, mas que foi algo que ficou pra mim, foi uma lacuna da leitura, que o que é essa neve molhada, de onde ele... Por que ele tá nomeando esse capítulo assim, foi uma coisa que eu gostaria até de trazer para discussões aqui nos comentários, caso esse vídeo chegue, né, nas pessoas que ele tem que chegar. Foi uma coisa que pra mim ficou, até porque talvez... quando eu comecei essa segunda parte, que eu assumi que eu tinha que ler isso aqui com menos pressa. Então, talvez isso tenha ficado, talvez chegue em algum momento, talvez mais pra frente, aí no final do ano ou no ano que vem, de fazer uma releitura pra tentar pegar essa questão também. Agora, o subsolo foi outra coisa que eu falei enquanto eu lia, que agora eu tenho uma outra visão, assim. O subsolo, eu falei que ele era, né, o lugar do inconsciente do eu lírico, que se confunde muito com o autor aqui. E eu não acho que isso seja errado, mas no segundo volume aqui, né, na segunda parte da história, fica muito claro o quanto que esse subsolo tem, na verdade, uma dimensão física também. Ele é um lugar, ele representa essa reclusão, ele representa esse personagem que está recluso por opção,
que fez essa escolha de ir, de se isolar, de não participar mais da sociedade tão ativamente. E aqui ele vai trazer 3 histórias, 3 memórias. Eu comentei sobre a primeira, aquela do policial, que ele vê o cara sendo arremessado pela janela, né? Enfim, que é hilária, mas é aquilo, você vai lendo e você começa rindo e depois... É quase meio shakespeariano, sabe? Assim, meio teatral. Você começa a rir, mas você, ao mesmo tempo, vai questionando o seu próprio riso, vai reinterpretando o seu próprio riso. Principalmente na última história, que eu vou falar sobre ela depois. Hidratem-se. E também esse subsolo vai trazer, na verdade, uma ideia de falta de identificação. Esse homem do subsolo, né, esse narrador, esse protagonista desse livro, ele não se encaixa em absolutamente nada. Ele não se encaixa politicamente, ele não se encaixa socialmente com os amigos dele, com as pessoas que ele conhece, com as... Eu não sei se eu posso falar essa palavra, com as meretrizes que ele encontra. Não sei se o YouTube vai gostar de eu falar isso, mas tudo bem. Então, assim, é um desespero por atenção muito grande que esse personagem tem, ao mesmo tempo que ele despreza tudo e todos. Na segunda história que a gente conta aqui, que é a história mais longa, a história que de fato vai desenvolver um pouco mais a história, a gente tem um jantar aqui com amigos que é um caos, porque ele não é querido nesse lugar. Eles marcam com ele às 5 da tarde, nesse jantar, mas ninguém chegou lá às 5. Eles chegam só às 6, de propósito, e eles vão para uma mesa que era afastada da que ele estava, e de propósito também, eles evitam esse personagem o tempo todo, como se ele fosse aquele amigo chato que ninguém quer estar por perto, mas o livro questiona muitos porquês, assim, de ele ser esse amigo chato que ninguém quer ter por perto, sabe? E aí eu até volto nessa questão desse fator mais cômico desse livro, eu de fato questiono, assim, se ele realmente tem essa questão meio shakespeariana de fazer a gente rir pra depois a gente voltar atrás, ou se de fato isso aqui era pra ser engraçado, sabe? Eu fiquei muito pensativo sobre isso também, assim. Talvez, eu nem sei se o intuito desse livro era de fato a comédia, porque é uma comédia que te faz mal, sabe? É uma comédia incômoda pra caramba. E, enfim, pra encerrar, né, a terceira história que a gente tem aqui é ele se dirigindo aí a uma casa de prazeres, né? Se é que você me entende. Ele encontrando com essa meretriz, e ele vai trazer até uma perspectiva meio freiriana, assim, naquela questão de que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, porque ele vai pegar tudo aquilo que ele sofreu, toda essa questão logo depois, assim que eles saem desse jantar, ele se dirige a essa casa. E ele encontra com aqui ele diz que logo no começo que ele tem por volta de 40 anos. Mas ele vai para essa casa de prazeres e ele encontra uma profissional que, bem, é bem mais nova que ele. Acho que tem metade da idade dele, tem 20 e poucos anos. E ele vai acabar com a raça dessa pessoa. Ele vai ser extremamente rude, extremamente grotesco com essa personagem, sabe? Assim... E aí é isso, sabe? Você vê que é cíclico, que ele tá fazendo isso porque ele se repete, porque ele é o que ele conhece, é a falta de afeto que ele conhece, pelo menos pelo recorte que ele faz aqui pra contar essa história pra gente. No fim, Memórias do Subsolo é um livro que não se esgota. Cada vez que eu reli algo, isso aconteceu muito, inclusive, de voltar algumas páginas pra ler, principalmente na primeira parte do livro, de voltar algumas páginas pra reler algumas coisas, e é um livro que não se esgota e não para de se atualizar, feliz ou infelizmente, porque é isso, os questionamentos que ele traz aqui, principalmente o começo desse movimento existencialista, ele é muito denso, ele é muito pessimista. O próprio Dostoiévski, na verdade, mais pra frente na vida dele, ele vai se aproximar com o movimento cristão, né, ortodoxo. Não li nenhum livro dessa fase dele. Eu sei que tem não lembro agora se é o próprio Crime e Castigo, que vai trazer essa questão de forma mais direta. Mas é isso, ele se atualiza constantemente a partir do momento que você pega pra lê-lo. E até aí, não tem nada demais, apesar disso por si só já ser muito bonito, muito fascinante sobre qualquer clássico, né? Mas isso vale pra qualquer clássico. Qualquer clássico se atualiza conforme o tempo em que se lê. O negócio é que o que ele apoia aqui, o que ele traz aqui é o que há de mais incerto, o que há de mais horrível no ser humano, talvez. Tudo isso para fazer esse marco histórico, esse monumento que é Memórias do Subsolo.
Eu vou ter que dizer, assim, foi um livro que eu de fato não tava dando nada por ele, sabe? Assim, não no sentido... Sabia que era um clássico e tal, sabia disso tudo, mas eu não sabia que ele ia pra esses pontos e eu gostaria, talvez, se alguém tivesse me avisado nisso, né? Você não dá nada por ele no sentido que ele é muito pequenininho, muito curtinho, mas é aí que você se engana. De curto, esse livro só tem o número de páginas. De pequeno, esse livro só tem o número de páginas. Eu me senti particularmente enganado pelo Dostoiévski. E confesso que, na verdade, ser enganado por autores é uma das coisas que eu mais gosto na literatura. Então, muito obrigado, Dostoiévski. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, saiba que ele, na verdade, é uma introdução. Recomendo novamente aqui o podcast que eu falei do Rede Poderosa. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem. Se você curtiu aí, se inscreve nesse canal, dá aquele like, ativa o sininho. Ainda não sei como é que vai ser a frequência dos vídeos aqui, tô pensando em um vídeo por semana, mas também não tô muito seguindo essa risca, sabe? Esse início vai ser mais pra gente conversar sobre o que eu tô lendo e sobre literatura de maneira geral. E te convidar a ler os clássicos. É um ano que eu peguei muito pra ler clássicos e tô muito afim disso. Mas não só clássicos também. E é isso, muito obrigado por acompanhar esse projeto. Se você está aqui no segundo vídeo, significa que talvez ele esteja legal se você chegou até o final. E a gente se vê. Tchau, tchau. Até mais.